Vamos lá, quero que você seja sincero comigo. Talvez você já tenha lido inúmeros livros, né, de prosperidade, de mentalidade, de lei da atração. E eu até mesmo tenho feito cursos, né, nessa área. Mas me responda com honestidade. O que foi que realmente mudou na sua vida após tudo isso? Eu não estou falando dessas mudançazinhas bobinhas que às vezes acontecem no dia seguinte, não. Eu estou falando de uma mudança real na sua vida. Se você estiver sendo honesto, né, provavelmente nada mudou. E isso acontece não é porque, né, talvez o conteúdo não seja ruim, mas é porque existe uma diferença enorme entre a gente compreender algum fato com a mente e a gente realmente fazer a mudança intrínseca, a mudança ali que eu chamo de molecular no que precisa ser mudado. É que entender algo com a mente é completamente diferente de transformar a sua mente. E a maioria das ferramentas de transformação que existem por aí, ela opera numa camada, num nível errado. O meu nome é Nathalie, eu sou biomédica, sou doutora em biotecnologia e hoje eu vou te mostrar por que o conhecimento intelectual sozinho, ele não é capaz de mudar a sua vida. O que você precisa fazer para ter uma mudança real? Tem uma distinção que a maioria das pessoas nunca aprende e que explica quase tudo sobre por que a transformação é tão difícil. A nossa mente, ela opera em 2 níveis. O primeiro, né, é a mente consciente. É onde você lê, onde você analisa, né, onde você entende e concorda. É onde você decide, a partir de hoje eu vou pensar diferente. Né? É onde você toma a decisão racional de mudar a sua vida. O segundo é o inconsciente. É lá onde vivem os seus padrões reais, né, as suas crenças operacionais e os programas que foram instalados ao longo de toda a sua vida. É onde está a sua frequência de base, o estado de ser que você sustenta automaticamente, independente do que você decide conscientemente. E aqui está o problema. A mente consciente e o inconsciente, eles não têm o mesmo peso nas decisões e no que você cria na sua realidade. A mente consciente, ela é poderosa, mas o inconsciente é vastamente mais rápido, mais profundo e mais determinante. A metafísica ensina que o subconsciente é criador da realidade e que o consciente é apenas o diretor que dá instruções que precisam ser aceitas pelo subconsciente para se tornarem reais. A neurociência, ela confirma isso, né? Os padrões automáticos inconscientes, eles governam a maior parte das nossas decisões antes que a mente racional sequer tenha tempo de processar. Então, quando você lê um livro, o conteúdo ele chega à sua mente consciente. Mas se não há um mecanismo de integração no inconsciente, o padrão antigo ele vai continuar rodando ali por baixo. E o padrão antigo, ele sempre ganha. Você já tentou mudar algum padrão por força de vontade? Isso funciona por alguns dias, né? Às vezes até por algumas semanas. Mas depois o sistema ele volta ao que era. Como se houvesse uma força invisível puxando tudo de volta para o mesmo lugar. E essa força, ela existe. E tem nome: homeostase. O organismo vivo ele tem um ponto de equilíbrio que ele defende com todos os recursos disponíveis. É um mecanismo de sobrevivência sofisticado. Sem ele, pequenas variações do ambiente nos matariam. Mas esse mesmo mecanismo, ele opera no nível dos seus padrões emocionais e da sua frequência de base. Então, o seu sistema, ele tem um set point de prosperidade, né? Um set point de liberdade e de visibilidade.
E ele vai usar toda a energia disponível para te manter exatamente nesse ponto. Então, enquanto você tenta mudar apenas o comportamento pela força de vontade, você está em guerra direta com esse mecanismo. E a vontade consciente, ela não é páreo para um sistema que opera a um nível muito mais profundo e muito mais veloz. Então, a solução não é mais força de vontade, é operar na camada, no nível certo, que é o inconsciente. É lá no inconsciente onde o padrão está realmente instalado. Então, o que é que chega no inconsciente, né? O que tem o poder de reescrever os padrões que estão ali nessa camada tão profunda? São 3 coisas. A primeira é a experiência emocional intensa, né? O inconsciente, ele não arquiva informação, ele arquiva experiências com carga emocional. Então, quanto mais intensa a emoção associada a uma experiência, mais profundamente ela é gravada. É por isso que traumas eles se instalam rapidamente e são difíceis de remover. Eles foram gravados com intensidade máxima. O mesmo princípio funciona para instalar novos padrões de forma deliberada. Uma experiência de expansão vivida com presença emocional completa, né, mesmo que imaginada, ela é registrada pelo inconsciente como uma memória real. Isso é o fundamento das técnicas de visualização quando aplicadas com profundidade, não como um exercício intelectual. A segunda é o estado de receptividade profunda, né, que é chamado, né, pela neurociência como o estado teta, né, e que a meditação e práticas contemplativas, elas acessam esse estado deliberadamente. Então, nesse estado, o filtro crítico da mente consciente se reduz e o inconsciente ele fica mais receptivo a novas instalações. É a janela de acesso. A terceira é a repetição consistente. Novos padrões precisam ser reforçados repetidamente para se tornarem o caminho de menor resistência. Uma experiência isolada não é suficiente, né? Um novo estado de ser sustentado com consistência é que vai fazer a mudança. Eu vou te dar um exemplo concreto de como isso muda tudo na prática, né? Imagine que você quer mudar, por exemplo, a sua relação com o dinheiro, né? Você quer sair ali daquela frequência de escassez e entrar numa frequência de abundância. A abordagem intelectual faz você ler, né, sobre mindset de abundância, né, entender os conceitos, concordar, né, racionalmente, né, com esses conceitos e então tentar pensar diferente. Isso vai durar alguns dias, né? Você vai ficar ali com aqueles pensamentos, mas depois o padrão antigo que está ali instalado no teu inconsciente, ele vai voltar. Já a abordagem que opera na camada correta, ela faz algo diferente. Ela primeiro identifica o padrão específico instalado no seu inconsciente, né? Qual é a crença operacional que está gerando a frequência de escassez, para depois ela acessar o estado de receptividade profunda para instalar uma nova crença com intensidade emocional real. E então sustenta esse novo estado de forma consciente até que ela se torne o padrão dominante. Isso não é mais complicado, isso é mais preciso e é exponencialmente mais eficiente. E quando eu descobri esse mecanismo, né, como cientista que conhece a biologia por trás disso e como praticante de metafísica que conhece as técnicas, eu entendi por que eu então tinha ficado anos tentando mudar a minha vida sem conseguir resultados duradouros. E eu entendi por que quando finalmente, né, eu operei no nível certo, né, tudo na minha vida mudou.
né, com uma velocidade que surpreendeu até a minha mente científica. Isso significa que você pode parar de se culpar, né, por não ter mudado ainda. Se você fez tudo certo, né, leu os livros, tentou pensar diferente, aplicou as técnicas que te ensinaram e ainda assim o padrão não mudou, não é porque você é incapaz, é porque você estava usando a ferramenta certa no lugar errado. O conhecimento intelectual é o mapa, mas o mapa não é o território. Para mudar o território, para mudar a sua realidade, você precisa operar onde a realidade é criada, no seu estado de ser, né? Na sua frequência base, que é o seu inconsciente. E isso é exatamente o que eu ensino, né? Não é teoria sobre transformação, mas é realmente o processo de transformação. Ele deve ser aplicado na camada certa. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como acessar essa camada certa, né? Como identificar os padrões que estão operando no seu inconsciente e como dissolvê-los e instalar definitivamente novos estados de ser. Então, inscreva-se no canal para poder acompanhar cada nova etapa. E se esse vídeo ele fez sentido para você, compartilha, né? Porque existe muita gente, né, que estudou muito, trabalhou muito, se esforça muito, mas sofre com o fato de que nada dá certo para a vida. Então, esse vídeo ele pode ser o diagnóstico que estava faltando na vida dessa pessoa. Até o próximo vídeo.